O salão estava decorado em tons de azul e rosa. Balões flutuavam no teto como promessas frágeis de felicidade, e o cheiro de bolo recém-assado misturava-se ao perfume das flores artificiais espalhadas pelas mesas. Eu sorria para todos, mas por dentro sentia um aperto estranho, um pressentimento que não combinava com a palavra que todos repetiam naquela tarde. Celebração. Havia algo errado no ar, e eu não sabia explicar de onde vinha aquela angústia que insistia em apertar meu peito. Meu nome é Laura, e aquele deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Depois de 3 anos tentando engravidar, finalmente eu e meu marido, Daniel, faríamos o nosso chá revelação. A família inteira reunida, amigos de infância, colegas de trabalho e, claro, minha melhor amiga de todas as horas, Lívia. Ela estava ao meu lado desde a adolescência. Conhecia minhas dores, meus medos, minhas inseguranças. E naquele dia, segurava minha mão com uma força estranha, como se tentasse me impedir de cair. Eu não percebi na hora, mas todos os sinais estavam ali. Os olhares atravessados, os sussurros interrompidos quando eu me aproximava. O nervosismo de Daniel, que mal conseguia sustentar meu olhar. Algo dentro de mim gritava que aquele não seria apenas um dia de festa. Seria um dia que mudaria tudo. E eu ainda não fazia ideia do quanto. Antes de continuar essa história, já se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação ajuda essa história a chegar a mais pessoas. Eu sempre sonhei com uma família. Não uma família de propaganda de margarina, mas uma família real, com erros, tropeços e reconciliações. Quando conheci Daniel, senti que finalmente havia encontrado alguém disposto a construir esse sonho comigo. Ele era carinhoso, trabalhador, atencioso com meus pais e principalmente paciente com minha ansiedade constante. Nos conhecemos em um curso técnico, ainda muito jovens. Crescemos juntos. Dividimos contas, planos, frustrações e, principalmente, o medo de não conseguir realizar o maior desejo que tínhamos em comum: ter um filho. As tentativas frustradas, as consultas médicas, os exames repetidos, o silêncio pesado depois de cada resultado negativo. Eu me sentia culpada. Daniel dizia que não era culpa minha, mas eu via nos olhos dele a mesma decepção que tentava esconder em mim. Com o passar do tempo, pequenas rachaduras começaram a surgir no nosso casamento. Discussões que antes terminavam em abraços passaram a terminar em silêncio. Daniel começou a chegar mais tarde do trabalho, sempre cansado, sempre com a cabeça longe. Eu atribuía tudo ao peso das contas, às cobranças do emprego, ao desgaste natural de quem carrega responsabilidades demais. Nunca, nem por um segundo, imaginei que existisse outra explicação. Eu também mudei. Passei a medir cada sintoma, cada dor, cada atraso, como se meu corpo fosse uma máquina que eu precisava vigiar o tempo inteiro. Evitava conversar sobre maternidade com outras mulheres. Fingir indiferença era mais fácil do que admitir o quanto aquilo me machucava. Foi a Lau quem me ajudou a não desistir. Ela aparecia na minha casa com chocolate, com filmes antigos, com frases de motivação tiradas da internet, mas que de alguma forma funcionavam quando vinham da boca dela. Lau era esse tipo de pessoa, intensa, protetora, sempre pronta para defender quem amava. Quando o teste finalmente deu positivo, a primeira pessoa para quem liguei foi ela. Ela chorou mais do que eu, ou pelo menos foi o que eu pensei na época. Na semana que antecedeu o chá revelação, eu mal consegui dormir. Passava a mão pela barriga ainda quase invisível,
e tentava imaginar como seria meu filho, se herdaria meus olhos ou o sorriso de Daniel. Organizei as lembrancinhas uma por uma, escrevendo os nomes dos convidados com cuidado exagerado, como se aquele detalhe pudesse garantir que tudo daria certo. No dia do chá revelação, eu me sentia finalmente recompensada por todos os anos difíceis. O salão foi organizado por Lau. Cada detalhe passou pelas mãos dela. As lembrancinhas, o painel, a playlist, o bolo, tudo. Vai ser inesquecível, Laura. Ela me disse usando meu nome completo de um jeito estranho. Sério demais para um momento tão feliz. Eu não imaginava o quanto aquela frase era verdadeira. Lívia entrou na minha vida quando eu tinha 15 anos. Sentamos lado a lado no primeiro dia de aula e nunca mais nos separamos. Crescemos como irmãs. Dividimos segredos, paixões, decepções, noites em claro e sonhos impossíveis. Ela sempre foi mais impulsiva. Eu, mais cautelosa. Talvez por isso nos equilibrássemos tão bem. Enquanto eu pensava 2 vezes antes de tomar qualquer decisão, Lívia já tinha feito, desfeito e contado a história inteira. Na adolescência, era na casa dela que eu me escondia quando brigava com meus pais. Era no meu quarto que ela chorava quando algum relacionamento terminava mal. Criamos uma rotina silenciosa de proteção mútua, como se o mundo fosse um lugar perigoso demais para atravessar sozinha. Quando me casei com Daniel, ela foi minha madrinha. Chorou durante toda a cerimônia. Disse várias vezes que eu merecia o mundo. Naquela época, eu acreditei. Depois que comecei a tentar engravidar, foi ela quem me acompanhou em algumas consultas, quando Daniel não conseguia sair do trabalho. Ela segurava minha mão nos corredores frios da clínica, tentava descontrair, reclamava do café ruim da máquina automática e inventava histórias absurdas para me fazer rir quando eu estava prestes a chorar. Lívia conhecia cada detalhe da minha luta para ser mãe. Sabia o quanto eu me sentia menos mulher a cada mês que o teste dava negativo. Sabia das discussões silenciosas entre mim e Daniel, dos momentos em que eu fingia dormir para não conversar sobre frustração. Sabia de tudo. Talvez por isso o comportamento dela tenha começado a me incomodar tanto. Nos últimos meses, algo havia mudado. Ela passou a me evitar. Respondia mensagens com atraso. Cancelava encontros de última hora. Sempre dizia estar cansada, ocupada, sem cabeça. Quando aparecia, parecia distante. Mexia no celular o tempo inteiro. Desviava o olhar quando eu mencionava Daniel e mudava de assunto sempre que eu falava sobre o bebê. Uma vez cheguei a perguntar se eu tinha feito alguma coisa. Ela sorriu rápido demais. Claro que não, Laura. Você é minha irmã. Mas o sorriso não alcançou os olhos. Eu tentei ignorar aquela sensação estranha que surgia sempre que ela ficava em silêncio depois que eu dizia que estava feliz. Todos se reuniram em volta do painel principal. As câmeras de celular se levantaram ao mesmo tempo. Minha mãe já chorava antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Daniel se posicionou ao meu lado com o braço em volta da minha cintura, mas seu toque estava frio. Eu tentei respirar fundo. O som das conversas se misturava à música baixa que vinha das caixas de som. Alguém pediu para que todos se aproximassem mais. As crianças correram para a frente. Os avós se ajeitaram nas cadeiras. Era um desconforto pequeno, quase imperceptível, como um ruído de fundo que a gente se acostuma a não escutar. Eu atribuía tudo ao trabalho. Lívia sempre teve dificuldade em dizer não para as pessoas. No dia da revelação, quando vi o rosto dela pálido, os olhos marejados e as mãos trêmulas, senti vontade de perguntar se estava tudo bem. É só emoção.
Ela disse rápido demais. E eu acreditei. Porque confiar nela era natural. Era automático. Era como respirar. Era um daqueles instantes em que o tempo parece se alongar, como se o mundo inteiro estivesse esperando apenas um gesto. "Prontos?" gritou alguém. Eu assenti, sorrindo. Olhei para Daniel, esperando encontrar aquele brilho nos olhos que eu tanto conhecia. Encontrei apenas um rosto tenso, rígido, como se ele estivesse prestes a enfrentar algo que não queria. Segurei a mão dele. Lívia estava bem à minha frente. Ela não sorria. Eu percebi tarde demais. O plano era simples. Um balão gigante, pendurado no centro do salão, seria estourado e revelaria a cor. Quando o estalo ecoou no ambiente e o confete azul começou a cair sobre nossas cabeças, eu levei as mãos à boca, emocionada. Meu coração quase saiu pela garganta. Por um segundo, eu realmente consegui ser feliz. Mas aquele segundo foi engolido por um silêncio estranho. Não houve gritos, não houve aplausos, não houve comemoração. Foi nesse instante que ouvi passos apressados atravessando o salão. No meio da chuva de papéis azuis, uma mulher surgiu, empurrando convidados, tropeçando, chorando alto demais para um ambiente que ainda tentava entender o que estava acontecendo. Era uma mulher grávida. Muito grávida. O vestido colava na barriga arredondada e as mãos tremiam enquanto ela avançava na minha direção. Ela parou bem na minha frente. Eu senti meu corpo inteiro congelar. "Você precisa saber a verdade", disse com a voz falha. O salão inteiro congelou. Meu cérebro demorou alguns segundos para processar aquela cena absurda. "Quem é você?" consegui perguntar. Antes que ela respondesse, ouvi um soluço alto. Lívia. Ela levou as mãos ao rosto. "Para, por favor, não aqui", implorou. Eu me virei para ela sem entender. Meu coração começou a bater descompassado. A mulher respirou fundo como quem se prepara para um mergulho. "Eu sou a namorada do Daniel." A palavra ecoou dentro da minha cabeça como um tiro. Namorada. Eu senti a mão de Daniel escorregar da minha. Ele deu um passo para trás. E eu entendi tudo no mesmo instante. Ou achei que tinha entendido. Porque a parte mais cruel ainda estava por vir. E eu estou grávida dele. Algumas pessoas levaram as mãos à boca. Outras se afastaram, constrangidas. Alguém desligou a música. Meu corpo inteiro começou a tremer. Eu procurei o rosto de Daniel. Ele não conseguiu me encarar. "Laura", ele tentou dizer, mas minha mente já não estava mais ali. O salão parecia distante. As vozes ficaram abafadas. O azul do confete espalhado pelo chão parecia uma ironia cruel. Eu estava grávida. Ela também. Do mesmo homem. E aquele chá revelação que deveria anunciar o começo da minha família acabava de se transformar no dia mais humilhante da minha vida. Eu não me lembro de ter caído no chão, mas quando percebi, estava sentada em uma cadeira, com alguém abanando meu rosto. Daniel tentava falar. "Laura, deixa eu explicar." Mas não existia explicação possível. A mulher chorava compulsivamente. "Eu não sabia que vocês ainda estavam juntos." Ele disse que era separado. Separado. A palavra bateu dentro de mim como um soco. Olhei para Daniel. "Você dorme comigo todas as noites." Ele abriu a boca, fechou de novo, passou a mão no rosto e abaixou a cabeça. O silêncio dele foi mais cruel do que qualquer confissão. Ao redor,
As pessoas fingiam organizar mesas e cadeiras, mas todos escutavam cada respiração, cada soluço, cada frase atravessada. Minha mãe tentava se aproximar, mas alguém a segurava pelo braço, como se soubesse que aquele era um espaço em que ninguém poderia entrar por mim. A mulher grávida apertava a própria barriga, como se tivesse medo de cair. Eu juro que não sabia, repetia entre lágrimas. Ele me mostrou mensagens, fotos. Disse que vocês só moravam juntos por causa de dinheiro. Eu senti uma pontada de vergonha que não era minha. Vergonha por ter acreditado. Vergonha por ter defendido. Vergonha por ter apresentado Daniel para tantas pessoas como o homem da minha vida. Foi então que percebi o olhar de Lívia. Ela não olhava para mim. Olhava para a mulher grávida, como quem implora perdão. Meu estômago revirou. Lívia, chamei. Ela estremeceu. Começou a chorar. Me perdoa. Meu coração acelerou. Pelo quê? Ela tentou falar alguma coisa, mas a voz não saiu. O silêncio dela foi a resposta. A mulher respirou fundo, limpou o rosto com as mãos e, num gesto que parecia mais difícil do que enfrentar todo aquele salão, disse: Eu conheço a Lívia há muito tempo. Eu me virei devagar. Como assim? Ela engoliu seco. Ela é minha melhor amiga. O chão desapareceu. O barulho do salão sumiu. Eu só conseguia ouvir o próprio coração. Minha melhor amiga. Era a melhor amiga da amante do meu marido. 2 vidas paralelas. 2 segredos. 2 traições. Daniel havia enganado 2 mulheres. E Lívia havia escondido tudo de mim. Você sabia? Perguntei, encarando-a. Ela assentiu, chorando. Eu descobri há 2 meses. Tentei fazer ele contar. Tentei. Juro que tentei. E não contou. Eu disse, sentindo a voz falhar. Ela balançou a cabeça, derrotada. Eu tinha medo de te perder. A frase atravessou meu peito como lâmina. Medo de me perder. Mas foi exatamente isso que ela conseguiu. Eu me levantei com dificuldade. Minhas pernas tremiam, mas pela primeira vez desde que aquela mulher entrou no salão, eu senti algo que se parecia com firmeza. Saiam todos. Minha voz não parecia minha. Agora. Algumas pessoas ainda hesitaram, mas bastou meu olhar para que se levantassem em silêncio. Daniel deu um passo na minha direção. Laura, por favor. Não ouse, eu disse. Ele parou. A mulher grávida saiu primeiro, amparada por uma amiga. Lívia ficou por último, parada, imóvel, como se esperasse que eu dissesse alguma coisa. Eu não disse. O salão foi se esvaziando em silêncio. E ali, no meio de balões caídos, cadeiras fora do lugar e restos de confete azul espalhados pelo chão, eu perdi o marido, a melhor amiga, e o chão. Os dias seguintes foram um borrão. Daniel saiu de casa naquela mesma noite. Levou poucas roupas. Não levou nenhuma explicação. O silêncio que ficou no apartamento era mais alto do que qualquer briga que já tivemos. Cada objeto parecia fora do lugar, mesmo estando exatamente onde sempre esteve. A caneca que ele usava todas as manhãs ainda estava na pia. O travesseiro dele permanecia afundado, guardando a forma do rosto que eu não queria mais lembrar. A gravidez, que antes era motivo de alegria, passou a ser uma fonte constante de medo.
Eu tinha pavor de perder meu bebê por causa do estresse, da tristeza, do choque. Qualquer pontada na barriga me fazia chorar. Qualquer atraso no sono me deixava em pânico. Minha mãe passou a dormir comigo. Ela não fazia perguntas, apenas ficava ali, sentada na ponta da cama, às vezes segurando minha mão no escuro, como fazia quando eu era criança e tinha pesadelos. Eu mal comia, mal dormia. Passava horas olhando para o teto, revivendo cada detalhe daquele salão, tentando encontrar o momento exato em que tudo começou a dar errado. Lívia tentou me procurar. Mandou mensagens longas, áudios chorando. Dizia que precisava me ver. Eu bloqueei. Bloqueei para não ceder. Bloqueei para não gritar. Bloqueei porque, se eu ouvisse a voz dela, talvez desmoronasse de vez. A amante de Daniel, chamada Marina, me mandou mensagens pedindo desculpas. Dizia que também tinha sido enganada, que ele prometia casamento, que dizia me amar como uma irmã. Irmã. A palavra me deu náusea. Apaguei as mensagens sem responder. Eu não tinha forças para carregar a dor de outra mulher além da minha. Nos dias seguintes, amigos em comum começaram a se afastar, não por maldade, mas por constrangimento. Ninguém sabia o que dizer, ninguém sabia de que lado ficar. E no fundo, eu também não sabia mais de que lado estava a minha própria vida. Passei a evitar sair de casa, evitar redes sociais, evitar qualquer pessoa que pudesse me lembrar daquele dia. Parei de acompanhar fotos de chás revelação, barrigas crescendo, anúncios de nascimento. Tudo aquilo parecia um mundo ao qual eu não pertencia mais. Eu não sabia quem odiar mais. Daniel ou Lívia, porque a traição do marido era esperada, mas a da amiga, essa cortava mais fundo. Uma noite, sentei no chão da sala e chorei como não chorava desde a adolescência. Chorei de raiva, de vergonha, de medo e, principalmente, de luto. Luto pela mulher que eu era antes daquele dia. Luto pela família que eu imaginava ter. Foi durante uma consulta de rotina que a médica segurou minha mão e disse: "Seu bebê está bem, mas você precisa ficar bem também." Naquele instante, eu entendi que precisava sobreviver. Não por mim, mas por ele. 2 meses depois do chá revelação, recebi uma ligação que não esperava. Era Rafael, o marido de Lívia. Meu primeiro impulso foi ignorar. Ver o nome dele na tela do celular me trouxe de volta todas as imagens que eu vinha tentando apagar da cabeça. O salão, o confete azul, os olhares constrangidos, o choro da Marina, o rosto destruído da Lívia. Mesmo assim, atendi. "Laura, eu preciso falar com você." A voz dele soava cansada, como se tivesse passado semanas sem dormir. Minha primeira reação foi recusar. Mas algo naquele pedido simples, quase frágil, me fez mudar de ideia. Nos encontramos em uma cafeteria pequena, escondida entre prédios antigos. Um lugar silencioso demais para 2 pessoas que carregavam tanto barulho por dentro. Ele já estava lá quando cheguei, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa e o olhar perdido no vidro da vitrine. "Eu só descobri tudo depois daquele dia", disse sem rodeios. "Descobriu o quê?" Que a Lívia sabia de tudo, que ela escondia a traição do Daniel, que ela ajudava a Marina. Meu peito se apertou. Eu encontrei mensagens no celular dela. Ele respirou fundo. Conversas longas, conselhos, combinações de horários.
Mentiras organizadas com uma frieza que eu nunca imaginei ver na mulher com quem eu me casei. Eu fechei os olhos por um instante. Eu pedi explicações. Ela disse que estava tentando proteger todo mundo. Proteger. A palavra me soou vazia. E você acreditou? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não. O silêncio entre nós não foi constrangedor. Foi pesado. Necessário. Ela também me traiu. Ele completou, quase num sussurro. Eu ergui os olhos. Com quem? Com o ex dela. Senti um nó se formar na garganta. Não era só sobre mim. Não era só sobre Daniel. Era um padrão de mentiras, de escolhas repetidas, de pessoas machucadas tentando entender em que momento deixaram de ser prioridade. Eu me senti descartável. Ele confessou. Como se toda a minha vida tivesse sido um cenário montado para uma história que eu nunca fui convidado a viver. Aquela frase bateu fundo. Era exatamente assim que eu me sentia. A partir daquele dia, começamos a conversar. Primeiro, de forma prática, para organizar documentos, separar versões, esclarecer datas, confirmar detalhes que não fechavam. Depois, de forma quase involuntária, passamos a falar de nós, das noites em claro, dos acessos de raiva, do medo de confiar em qualquer pessoa de novo. Rafael passou a me acompanhar em algumas consultas, quando minha mãe não podia ir. Ficava na sala de espera, em silêncio, respeitando meu espaço, mas sempre ali. Não havia segundas intenções. Havia identificação. Havia uma dor parecida. E havia, acima de tudo, a sensação estranha de que, pela primeira vez desde o chá revelação, eu não precisava fingir que estava forte, porque ele também não estava. E juntos, sem prometer nada, nós começávamos a aprender como seguir em frente sem negar tudo o que tinha nos quebrado. O tempo não apaga tudo, mas ensina a conviver. Meu filho nasceu saudável, forte, com olhos curiosos e um choro que me lembrava todos os dias que eu ainda estava viva. Daniel tentou voltar. Eu não deixei. Marina teve sua filha. Lívia se separou de Rafael. E pela primeira vez em muitos anos ficou sozinha. Eu também fiquei. Mas não da mesma forma. Porque, ao longo de meses, Rafael continuou presente. Ele levava fraldas quando eu esquecia de comprar. Ajudava a montar o berço. Segurava meu filho no colo com um cuidado que me desmontava. Aos poucos, sem promessas, sem discursos, sem juras, algo diferente começou a nascer entre nós. Um sentimento tímido, respeitoso, curado de ilusões. Até que, numa tarde comum, sentados no chão da sala enquanto meu filho brincava, ele me olhou de um jeito que eu não via há muito tempo em ninguém. Eu tenho medo de estragar tudo, ele disse. Eu sorri. Eu também, mas tentamos. E funcionou. A vida foi cruel comigo naquele salão enfeitado de balões, mas foi generosa depois, porque no fim, a maior reviravolta da minha história não foi descobrir que meu marido engravidou outra mulher. Foi perceber que, entre os destroços de 2 traições, eu acabei encontrando o amor justamente nos braços do marido da amante da minha própria melhor amiga. E, pela primeira vez, não parecia errado. Parecia justo. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação ajuda essa história a alcançar mais pessoas que também precisam acreditar em recomeços.